Tiago, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero uma resposta sincera. Você tomaria um shake de proteína feito de minhoca? Categoricamente não. Então eu tenho uma notícia ruim para você. Tem uma chance real de você já ter comido. Continua. Hoje a gente vai explicar o que a farinha de minhoca, porque ela tem mais proteína que a maioria das carnes que você conhece, e onde ela já está sendo usada no Brasil sem ninguém perceber. E de bônus, a gente entra em outras farinhas estranhas que estão virando tendência, porque minhoca é só a ponta do iceberg. Se a gente ainda não se conhece, eu sou o Gustavo, esse é o Thiago e aqui é o canal Ciência Sem Jalé. Se tá curtindo, já deixa o like que ajuda demais. Vamos direto ao ponto. A farinha de minhoca é feita basicamente de uma espécie só, a minhoca californiana, cujo nome científico é Eisenia foetida, a mesma usada na vermicompostagem, aquela técnica de transformar lixo orgânico em adubo com a ajuda de minhocas. O processo ele é meio radical. As minhocas passam por um jejum. São desidratadas a frio e depois trituradas até virar pó. E como o corpo delas é praticamente só água, o rendimento é baixo. Leva entre 7 a 9 quilos de minhoca viva para produzir 1 quilo de farinha. 9 quilos de minhoca virando 1 quilo de pó, isso já mostra o tanto de proteína concentrada que sobra ali. E os números realmente impressionam. Dependendo da alimentação que a minhoca recebeu, o teor de proteína bruta da farinha variou entre 68% e 82%. Para comparação, carne bovina magra tem em torno de 25 a 30% de proteína. Whey protein em pó, o suplemento mais vendido do mundo, costuma ficar entre 70 e 80%. Ou seja, a farinha da minhoca compete de igual para igual com o suplemento mais popular do planeta. Cariano vendo esse vídeo comendo minhoca agora. Minhoca agora. E não é só proteína bruta jogado ali. A pesquisa brasileira sobre o tema mostra que a farinha tem todos os aminoácidos essenciais e não essenciais, vitamina A, D, E e algumas do complexo B. E além de ácidos graxos e sem o colesterol associado a proteínas de origem animal tradicionais. E um detalhe que costuma gerar nojo, mas na verdade é proteção. A minhoca é revestida por um muco que inibe agentes patogênicos, o que torna o bicho naturalmente resistente à contaminação, mesmo antes de qualquer processo industrial. E aqui está a virada que prometemos no gancho. A farinha de minhoca já é usada há muitos anos no Brasil, só que principalmente na alimentação animal. Estudos de universidades brasileiras testaram a farinha em rações de tilápia e de jundiá, um peixe nativo, e descobriram que ela pode substituir até 30% da ração sem comprometer o crescimento do animal. E também entra na alimentação de galinhas poedeiras, substituindo parte do farelo de soja. E um experimento, aves que receberam 4% de farinha de minhoca na dieta tiveram melhora na qualidade dos ovos. Casca mais espessa, gema mais forte. Então, se você já comeu peixe de criação ou ovo de granja no Brasil, existe uma chance nada desprezível de que, em algum ponto da cadeia, uma minhoca desidratada tenha passado por ali. E fora do círculo animal, já existe também um mercado de suplementação voltado a atletas e praticantes de musculação, vendendo a farinha de minhoca como fonte de proteína limpa e sem gordura. Se esse tipo de curiosidade te deixa com aquela cara de sério que isso existe, se inscreve no canal e nos acompanhe até o final do vídeo. E olha, comer minhoca não é invenção de startup de proteína alternativa. Na província de Fujian, na China, minhocas são consumidas há séculos, misturadas com pedaços de carne. E em outras províncias chinesas, como Guangdong e Taiwan, sopa de minhoca é prato de cardápio há muito tempo. A novidade não é comer minhoca, é embalar isso em forma de farinha neutra para ninguém sentir que está comendo a minhoca. E a farinha de minhoca tem um primo bem mais conhecido, a farinha de grilo. No Brasil, universidades como a Unicamp e a Universidade Federal de Viçosa já pesquisam o grilo preto, o Gryllus assimilis,
e também a larva da farinha, Tenebrio molitor, como fontes de proteína para consumo humano. Em um estudo da Unicamp, descobriu uma coisa curiosa sobre o Brasil. Pessoas do norte e do centro-oeste têm uma visão mais positiva sobre comer insetos do que quem mora no sul e no sudeste. Provavelmente por causa da cultura regional mais próxima dos povos originais. E em teste com camundongos, o grupo alimentado só com a farinha de grilo cresceu de forma parecida com o grupo que recebeu caseína, a proteína do leite considerada padrão ouro em nutrição. Ou seja, proteína de inseto, na prática, entrega resultado parecido com proteína animal tradicional. E isso não é um fenômeno isolado do Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo já comem insetos regularmente. São mais de 1.900 espécies comestíveis catalogadas, consumidas em pelo menos 140 países, principalmente na Ásia, África e América Latina. Na Tailândia, por exemplo, mais de 80 espécies de insetos viram lanche de rua. Então, enquanto muita gente aqui torce o nariz para farinha de minhoca ou de grilo, boa parte do planeta já resolveu essa questão proteica há muito tempo. E a gente é que ainda está se acostumando com a ideia. Vale lembrar que ainda existe bastante debate sobre o quanto isso vai virar hábito de fato no Ocidente. A cultura alimentar muda devagar. E a barreira aqui é mais psicológica do que nutricional. Então, Thiago, já mudou a ideia sobre o shake de minhoca? Vou ter que ser sincero, continuo não topando por vontade própria, mas pelo menos agora sei que talvez eu já tenha comido sem querer, através de um peixe ou um ovo. Essa é a mágica da ciência, te faz aceitar uma coisa que você jurou que nunca aceitaria. Comenta aqui embaixo, você provaria farinha de inseto ou de minhoca de propósito? E lembre-se, aqui no Ciência Sem Jaleco, tentamos explicar tudo sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima. Vamos fazer esse vídeo chegar no Cariano.